Cara, vocês pediram cenário roxo. Eu não só tô com o cenário roxo, como eu tô de roxo também. Eu adoro! Ó o Thanos, peraí, deixa eu pegar o Thanos pra completar o combo. Vem cá, meu grandão! Ha! Foca aqui, câmera. É, cara. Volta lá pro teu lugar. Já era pra tu, hein? O vídeo de hoje é um vídeo que eu falei pra vocês que eu queria fazer. Não só pra vocês, mas também pros pais de muitos de vocês. Eu recebo sempre relatos de filhos que são expulsos de casa por se assumirem gays. Eu recebo relatos de filhos que sofrem inúmeros problemas dentro de casa por serem gays. E essa é a minha filha. Pensem 2 vezes antes de ter. Eu amo ela, tá? Ela só é, tipo, parecida com a mãe dela, então ela faz um pouco de bagunça. Puta que me pariu, bo! Qual é a tua? Eu te dei esse brinquedo, não é pra te ficar jogando pela casa. Gente, ela veio pra cá. Eu vou chamar a vinheta, aí a gente fala. Mas esse vídeo não é só pra vocês, é pros pais de vocês, porque eu recebo sempre e muito seguidamente relatos de pessoas que sofrem muito. E talvez, se alguns pais escutarem o que eu tenho pra falar aqui, eles pensem um pouquinho diferente. Tá? Então tá, vamos lá. Seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Se você não sabe, hoje, dia 17 de maio, é o dia de combate à homofobia. E a gente vai saber por quê. Mas antes da gente começar esta saga de ensinamentos para alguns pais e também algumas pessoas que não são pais e têm muito preconceito, eu quero dar um jeito de vocês, bagunceiros... Eu quero achar uma maneira de talvez ajudar muitos bagunceiros que enfrentam esse problema com as famílias. É um vídeo que eu tô a fim de, assim, ó, pega e mostra esse vídeo, assiste esse vídeo com os pais de vocês. Assiste, entrega pros pais de vocês, tá? E é isso que eu resolvi fazer com o vídeo de hoje. Então, de mais nada, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever, é muito importante a sua inscrição, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou desse... Esse que foi muito pedido, cenário roxo. Eu vim até com aquele moletom que, você sabe, esse é o meu moletom favorito da vida, entendeu? Ele pode estar andando sozinho, mas eu amo esse moletom. Deixe seu like, ativa o sininho das notificações e vamos começar. Nesse dia, no dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde excluiu a homossexualidade da classificação de doenças mentais ou problemas relacionados à saúde. Desde então, o dia 17 de maio foi escolhido como um dia da luta contra o preconceito. Gente, assim, ó, se fosse uma coisa, se fosse uma opção, se fosse uma escolha, se desse pra ser qualquer outra coisa, vocês têm que entender que os homossexuais, a gente não iria escolher ser homossexual. A gente não ia escolher ter a rejeição da família, a gente não ia escolher ser minoria na sociedade, a gente não ia escolher várias outras coisas, a gente não ia escolher ser homossexual. Você não pensa que é tipo assim, tá na moda, eu vou ser Não! Por favor. Eu vou fazer esse vídeo com paciência e amor no coração. Mas é verdade, não é tipo assim, quando a gente sai do armário, é uma coisa assim, eu vou sair do armário. Nossa, meu Deus, ela saiu do armário. Não, é uma coisa muito complexa, muito difícil. A gente se sente muito mal, muito excluído, que é uma coisa que faz parte da gente, não como uma opção, é uma coisa que a gente não controla. Faz parte da nossa vida, assim, tá dentro da gente, sabe? Assim como eu chegar pra você, por exemplo, se você tá assistindo e você é hétero, eu vou chegar pra você e vou dizer, a partir de agora você tem que ser homossexual. Então você tem que, o seu corpo tem que responder a atrações físicas e sexuais pelo mesmo sexo. Você não consegue porque o seu corpo não responde. Eu não tem aquele brilho nos olhos, não tem aquelas outras coisas que eu não vou falar que é um pouco feio. Mas quer dizer, ficar com o coisinho... Please, stop, cata caro, liro, liro. Please, stop, cata caro, liro, lá, flu. Então, pare e pensa um pouco quando você fala que tá na moda, o que a gente escolheu, ou que é uma opção, porque não é. Antes de eu falar sobre mim, eu vou falar um pouquinho pra você sobre como a ciência está se encaminhando pra descobrir da onde que vem a homossexualidade. Então, a ciência, ela tá em busca da explicação disso e cada vez mais próxima. Parem pra pensar um pouco. A humanidade cada vez mais evolui e a gente vai se adaptando às circunstâncias, aos recursos. Por exemplo, hoje a gente vê as crianças, elas nascem muito mais inteligentes do que se nasciam antes, porque eu vejo hoje crianças com 2 anos, 3 anos que sabem mexer num computador, que sabem mexer num celular muito rápido. São pessoas que têm uma percepção totalmente diferente do mundo e muito inteligentes. E isso faz parte da evolução, é um processo evolutivo. Então, tudo que acontece no mundo, tanto animal quanto... a gente também é animal, mas eu quis dizer, no meio dos animais, tudo que acontece nos ambientes, a gente tá sempre encaminhando para uma adaptação e evolução, sempre querendo otimizar
as coisas, melhorar as coisas, ficando mais inteligentes, tendo mais recursos, entende? E a gente só tende a evoluir. O retrocesso daí não vamos entrar na questão, né? Porque tem umas pessoas que gostam de caminhar pra trás. Mas daí é uma opção de cada um. Qual a opção de cada um, cara? Eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, que é o que a ciência realmente foi a fundo pesquisar sobre a homossexualidade e como ela tá presente desde que a gente é formado como ser humano, no caso, dentro da barriga da mãe. Se todas as espécies estão a caminho de uma evolução, a gente se evolui pra se adaptar a clima, temperatura, por que um suposto gene ou um suposto comportamento, que é o comportamento homossexual, ele continuaria existindo se dentro da lógica dos que defendem a heterossexualidade como única opção sexual, a heterossexualidade é porque a gente reproduz. Faz parte da evolução, faz parte da adaptação animal, a gente precisa reproduzir pra sobreviver. Mas então, por que continua tendo o nascimento de pessoas homossexuais? Por que continua tendo isso? Dentro do reino animal e dentro da espécie humana? Por quê? E aí que os cientistas começaram a entrar, e aí que eu faço a pergunta pra você. Se na tua cabeça, na sua lógica, você vê que a homossexualidade não é uma coisa natural, a bissexualidade, enfim, não reproduz porque isso, porque aquilo, de acordo com todos os preconceitos e problemas que tem dentro da sociedade, a espécie só teria a evitar o surgimento de homossexuais e não o contrário. Mas existe, assim como existiu milhares de anos atrás, assim como existe milhares de anos atrás em espécies animais, ser atraído pelo sexo oposto é útil, porque leva o indivíduo a gerar filhos. Por isso, os genes da heterossexualidade dominam o planeta. Mas como os genes da homossexualidade também parecem existir, é provável que sirvam ou tenham servido a algum valor reprodutivo ao longo da evolução. Diz o cientista inglês Kazi Hamham. Eu não sei falar o nome dele. Talvez os animais possam dar a resposta. O biólogo americano Bruce Bagman, eu sei falar sobre as pessoas, analisou 450 espécies e constatou que elas não fazem sexo só para produzir filhotes. Mais de 70 tipos de aves e 30 mamíferos casam-se com indivíduos do mesmo sexo. Existem mais índices e mais pistas além desse suposto gene gay que a ciência está a caminho de descobrir se é ou não de fato. Mas independente de qualquer coisa, a gente vê que não existiu nenhum tipo de a sociedade impondo alguma coisa sobre uma espécie de animal, uma espécie de ave, ou vocês viram alguém militando sobre a comunidade LGBT no meio das aves e de repente eles resolveram virar gays, ou você viu alguma ave assistindo uma série, uma novela ou uma cena lésbica na TV e de repente duas aves resolvem acasalar, duas aves do mesmo sexo. Não! A gente não escolhe. Faz parte da gente, assim como faz parte a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, a homossexualidade, a bissexualidade, a sexualidade do ser humano, ela escolhe, não o contrário. A gente não escolhe por quem a gente vai se sentir atraído. Tem gente que fala assim, no caso dos meninos, eu vou dar um exemplo. Ele é gay porque o pai rejeitou ele, porque o pai não foi presente e a mãe ficou muito junto. As pessoas acham que isso é uma causa, mas não. Isso, na verdade, é uma consequência. Inúmeros fatos de meninos que foram criados só por mães e são heterossexuais não tem relação. Mas, devido à nossa sociedade extremamente machista, que cobra uma masculinidade do homem, existe sim o fato do pai inconscientemente se afastar do filho menino, justamente por ele ter alguns lados mais afeminados. E a gente vai pra uma parte que também ajudaria a explicar o porquê que um menino, muitas vezes que a gente nota bastante no menino, ele nasce com alguns trejeitos diferentes. A gente identifica quando a pessoa que é homossexual, bissexual, a gente identifica alguns trejeitos, algumas coisas diferentes, sim. Se os genes não explicam tudo, que outros elementos poderiam explicar? Um deles parece ser o desenvolvimento biológico do feto ainda no útero. E é dessa área que vem saindo as pesquisas mais promissoras. Uma delas é a teoria dos hormônios pré-natais. A ideia é que os hormônios sexuais masculinos, os andrógenos, se conectam às partes responsáveis pelos desejos sexuais no cérebro e influenciam o crescimento, tornando o cérebro mais tipicamente
masculino ou feminino. A homossexualidade não tem relação nenhuma à doença mental, nenhum transtorno psicológico, nada. Simplesmente um comportamento que existe dentro do ser humano e é determinado muito antes. Assim como é determinado a cor do seu olho, a cor da sua pele. E é assim que funciona. Você chegar pra alguém e dizer que ela não pode ser homossexual porque está errado, é a mesma coisa que você chegar pra uma pessoa que tem 1,90 de altura, você não pode ter 1,90 de altura. Está errado? Não tem argumento pra ir contra a homossexualidade sem você ser extremamente ruim, porque você tá tirando a condição de uma pessoa. Ela é assim. Você teria coragem de chegar pra uma pessoa negra e falar que ela não pode ser negra porque tá errado? Não, porque hoje o racismo é um absurdo, mas antes era aceitável. Assim como hoje a homofobia é uma coisa aceitável. Ainda existe racismo, mas é crime. Ainda existe homofobia, estamos lutando pra que seja logo crime. Eu tenho 24 anos. Eu sou lésbica. Essa palavra assusta muitas pessoas. Eu não sei por quê. Lésbica. 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 Sapatão. Tururu. E tem muita gente que associa essa palavra, esse nome, a uma coisa repulsiva, uma coisa impura. Uai! Eu tô aqui, não fumo, não bebo, saio pra ir no cinema, que eu tenho dinheiro pra ir, não fui rejeitada por ninguém, não fui mal amada, não fui isso, não fui aquilo. Eu sou assim desde que eu me lembro. Eu me lembro de ter, sei lá, 5, 6 anos e já saber que eu era diferente de uma maioria. No sentido de assim, vocês sabem quando a criança, ela tá crescendo e aí ela tem os seus 5, 6 aninhos, tá lá na escolinha, elas começam a ter o namoradinho, ai, porque ela tá apaixonadinha pelo menino da escola. Pois é, eu tinha isso, mas era sempre pela menina, mas eu não tinha noção o que estava acontecendo. Eu sabia que eu gostava muito de sair com alguma menina em específico, alguma amiguinha, e querer ficar junto, e querer brincar, e querer, sabe, sem maldade nenhuma. Totalmente na inocência, na mesma inocência que todas as crianças têm quando brincam de falar que tem um namoradinho, uma namoradinha. A mesma inocência. Gente, você tem que ter noção que eu só fui ver as coisas num ar mais sexual com 15, 16 anos. Totalmente inocente. Fui crescendo, aí a gente vai indo pra escolinha e todo mundo brinca de príncipe, princesa, e eu fico lá com aquela cara, tipo, eu me lembro de estar assim, cara, eu não gosto de brincar de príncipe e princesa, porque eu caguei pro príncipe, no caso. Gente, desde que eu me lembro, nada interferiu, nada da sociedade interferiu nesse comportamento. Eu simplesmente nasci assim, e eu sempre fui assim. E as pessoas notam que você é assim, os pais negam e negam pra eles mesmos, mas a gente é assim. E tem inúmeros fatores que podem explicar, tipo, inúmeros. Então eu quero deixar claro assim pros pais que questionam. Eu sou uma pessoa, olha pra mim, olha pra essa pessoa aqui. Eu sou lésbica. Eu não tive nenhum problema comportamental no sentido, sei lá, fui abandonada, fui isso, fui... Não. Criada numa família heterossexual. Assisti muita coisa heterossexual. Nunca foi apresentado coisas homossexuais pra mim. Tanto que eu demorei muito pra identificar o que era aquilo que eu sentia pelo fato de nunca ter visto. Você sabe que você quer ficar o tempo inteiro com aquela menina da sua sala, quando você tem lá 12, 13 anos, você quer ficar o tempo inteiro com aquela menina, mas você não sabe por quê. Aí vem um menino pra te beijar, você fica... Eu não tô muito afim. Qual é o problema de esconder de uma pessoa a homossexualidade, de esconder da pessoa essa realidade? O problema é que você começa a deixar a pessoa começa a ficar muito frustrada. Vou dar um exemplo, eu tenho 24 aninhos e a internet deu uma acelerada muito grande no mundo, né? Então assim, quando eu tinha meus 12, 13 aninhos, não era que nem hoje ter o Google ali pra gente, sabe, eu tô sentindo isso aqui por uma menina, eu posso ser lésbica, eu posso ser isso, posso ser aquilo. Não tinha nada disso. A gente não tinha acesso a nada, não tinha com quem conversar, não tinha nada, simplesmente nada. O que acontece? Você vê as meninas da sua escola ficando com meninos, se apaixonando, e é uma fase que a nossa sexualidade começa a florar, que a nossa arte, né, sexual do adolescente começa a florar. E a gente só fala sobre isso, e as meninas só falam sobre os meninos, sobre isso, sobre o corpo dele, não sei o que, isso e aquilo, e você não tem a mínima vontade de falar sobre aquilo, você não é aversão. Eu não tenho aversão a homem. Eu não tenho nenhum problema com eles. A gente é tipo parceiro, entendeu? Não é por causa disso que eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher simplesmente porque eu gosto de mulher, porque eu nasci assim. Eu nasci assim. Ok? Aí você tem 12, 13 anos, você não se encaixa nesse ciclo, você não tem com quem conversar, começa a se frustrar e se condenar e perguntar pra você mesmo o que tem de errado com você, que você não consegue tá
fissurada num boy magia como os seus colegas, o que tem de errado com você? E aí, com os meus 14, 15 anos, eu encontro o meu first love of my life. Me apaixono por uma menina perdidamente. A gente acaba tendo um relacionamento. Ninguém sabe, meus pais não sabem. Na escola sabiam, porque apesar dos pesares, os jovens ainda sempre nos surpreendem. Não é a famosa putaria, não é impuro, não é criminoso, não é sujo. É apenas... Entendeu? A gente é assim, não escolhemos ser. Se fosse pra escolher, eu não ia escolher ter lá os meus 12, 13 anos e ficar me condenando e me comendo por dentro e ficar tipo, o que tem de errado comigo? Nem passar pelo que eu passei quando eu me assumi, porque é muito ruim, mas faz parte. Infelizmente, a gente tem que sair do famoso armário. Se os animais, com toda a evolução e o processo evolutivo, eles continuam tendo comportamentos homoafetivos, assim como os seres humanos, algum motivo tem. Aí vai uma frase de um amigo meu que também é frase de muitos cientistas, que dizem que o papel do homossexual na sociedade, ele é muito grande, muito maior do que a gente pensa. Além de ensinar, a gente também acaba ficando com os filhos que são rejeitados pelos casais heterossexuais. E isso acontece no reino animal. Bye bye! I love you! Juízo nesse fim de semana! Juízo! Vamos ouvir uma Lady Gaga. Um Shallow. Você viu se o Thanos quando estalou os dedos e foi escolher entre homossexuais e heterossexuais? Não foi. Então quem é a gente pra escolher o que é e o que não é, né? Pois é.